Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para falarmos então aqui da nossa semana número 2, da agora o nosso então PET, volume número 3. Então vamos aqui dar início ao eixo temático, né? Que é os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico dessa semana será globalização e pluralidade. As habilidades que vocês vão estar adquirindo com os conteúdos dessa semana, pessoal. Analisar a relação entre as novas formas de auxílio e novas formas de dominação e controle da chamada sociedade global. Compreender as práticas sociais na configuração do espaço geográfico de cada povo. Os conteúdos relacionados dessa semana, pessoal. Cultura e etnia, principais conflitos no mundo globalizado, povo judeu versus árabe, povo basco, povo curdo, conflito na região da Caxemira, o processo de descolonização da África e os principais conflitos étnicos na América Latina, principalmente dos povos venezuelano, boliviano, colombiano, entre outros. Então vamos lá, a interdisciplinaridade que vocês vão estar adquirindo com os estudos aí dessa semana, pessoal. O desenvolvimento da habilidade completa, a competência específica 1 da área de ciências humanas e sociais aplicadas, permitindo analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de processos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e a possíveis relações entre eles. Então vocês vão estar adquirindo toda essa interdisciplinaridade com os conteúdos dessa semana, pessoal, principalmente vinculado aqui à área de ciências humanas, ó, igual sociais aplicadas aí, igual foi mostrado aqui pra gente. Então será o tema dessa semana, pessoal, povos e conflitos. A duração terá a carga horária aí, pessoal, de 2 horas aulas. A carga horária é tão importante para vocês estarem tendo aí um ano letivo positivo. Então vamos lá, fique por dentro dos conceitos. Os espaços geográficos das nações possuem relações estratégicas entre o poder político, econômico e os valores culturais. Então, pessoal, os espaços geográficos das nações possuem então essas relações aí estratégicas voltadas nessas áreas do poder político, econômico e os valores culturais também, né? E também a gente pode ter relacionado aqui muito a questão ambiental que ficou faltando a ser incluída aqui nesses espaços geográficos, dessas relações entre as nações com nossos espaços geográficos. Os conflitos entre os povos no cenário atual é refletido em escala global. Nesse sentido, se estabelece formas de auxílio e dominação na nova ordem mundial e o termo conflito entre os povos passa a ser um tema central na análise do território mundial. Então, pessoal, a gente teve aí essa questão novamente dessa nova ordem mundial relacionada aos espaços geográficos, né? Onde a gente tem a questão da dominação das nações em busca de cada vez mais do seu espaço geográfico, né? E a gente tendo aí em escala global essa formação, né, vamos dizer assim, dessa nova ordem mundial
E com isso a gente tem como consequência, claro, vários conflitos, né, ao redor do planeta em busca desse espaço geográfico. Os conflitos mais significativos do mundo apresentam várias causas interligadas. Então a gente tem várias questões nesses diversos conflitos que a gente tem aí, principalmente os mais significativos aí do planeta. A análise de alguns deles aprofunda a leitura do que sempre existiu na história da humanidade, distinguindo e regionalizando cada povo. Vários fatores eclodiram nos demais diversos conflitos no mundo globalizado. Portanto, cada um tem o próprio espaço. É como se cada povo, né, que tem aquela sua identidade, né, que várias pessoas vivem de certa forma naquela comunidade ali, então representa um povo, né, com aquela identidade, com aquela cultura, que então ele busca de certa forma esse espaço geográfico para se estabelecerem, né, e assim viverem, vamos dizer assim, aquele povo naquela região, e dispõe de um peso crescente no processo internacional de decisão. Os vários recortes aqui apresentados trata de forma objetiva alguns dos principais povos em conflito, propondo uma compreensão crítica de suas práticas espaciais. Então vamos lá, pessoal, ver quais são esses povos. Povo curdo, maior povo sem território, ó, distribuído no Oriente Médio em vários países. Então a gente tem os distribuídos em vários países no Oriente Médio. Então é um povo que não tem o seu território, né, seu próprio espaço geográfico. Então eles estão de certa forma repartidos, se tornam uma minoria em países onde que povos ali têm outras culturas e eles dominam aquele espaço geográfico. Principalmente na Turquia, onde tem um certo conflito lá, né, dos curdos lá na Turquia, e eles lá reivindicam um espaço geográfico denominado na atualidade como Kurdistão. Então, Kurdistão é uma região ali na Turquia onde os curdos, né, se tentam buscar ali a sua área, né, seu espaço geográfico, que é uma área montanhosa. Um povo sem pátria, excluído há século e que vive de forma precária nos diferentes países da região, sendo sua que população muçulmana aspira pelo direito legítimo de seu território, né? Então a gente tem essa questão do conflito, onde ele, por ser uma região onde a população muçulmana é maioria, eles se sentem ali e aspiram como terem o direito desses territórios, né? O povo judeu, de origem semita, após o final da Segunda Guerra Mundial, obteve pela ONU a definição do seu território. Entretanto, um longo processo se fez por intensos conflitos com o povo árabe, também de origem semita. A população judaica, após a diáspora, retorna para a região da Palestina. O retorno a Sião através do movimento sionista. Guerras como 6 Dias em 1967, Guerra do Yom Kippur em 1973, são fatos importantes a serem considerados neste processo de formação do território de Israel. Então a gente teve historicamente vários conflitos, né, nessa região aí do Oriente Médio, principalmente ali onde fica Israel, aonde se instituiu, né, o território judeu, e iniciou então novamente esse conflito com o povo árabe. As nações árabes, em contrapartida à criação de um Estado judeu, alimentam até os dias de hoje suas discordâncias sobre a partilha da Palestina e se opõem às fronteiras de Israel. Várias ações, como a criação da Organização pela Liberação da Palestina, que é a nossa conhecida OLP, e primeira e segunda intifada, surgiram para defender a criação do Estado palestino.
essa primeira e segunda intifada, pessoal, você já deve ter estudado na história, é como se fosse o início da busca de um conflito mesmo, para que eles recuperassem o território perdido na região da Palestina para os palestinos, né? Vamos dizer assim, onde todas as nações árabes, né, se mobilizaram para devolverem novamente para os palestinos esse território que foi dado aos judeus, né? O conflito entre o povo judeu e árabe levou ambos a estabelecerem várias alianças com caráter de legalidade e ilegalidade que resultam na morte de vários civis e na intolerância e a diferença. Então a gente tem ali uma questão de um conflito bastante grave, sanguinário, vamos dizer assim, né, pessoal? É um conflito onde vários civis, várias pessoas já perderam as suas vidas e que está difícil da gente prever tempos de paz, né? Que esse conflito termine num horizonte ainda próximo. A gente não, infelizmente, a gente não enxerga que esse conflito possa terminar num curto espaço de tempo. A disputa vai para além do espaço geográfico. As questões naturais, religiosas e étnicas exigem um recorte analítico que objetiva uma visão da história específica destes dois povos, visto que tensões diplomáticas, conflitos armados, ações terroristas fazem parte do cenário de conflito. Então, pessoal, a gente tem essa questão aí desse conflito por várias questões, vamos dizer assim, nessa disputa. Então, realmente é um recorte analítico que tem que ter uma visão dessa história muito grande. Então são vários fatores, como foi citado aqui, religioso, naturais, éticos. Então a gente, para chegar num acordo, realmente é conflituoso, para dizer a verdade. Vai ser, igual eu disse anteriormente, vai demorar bastante tempo aí para a gente conseguir paz na região do Oriente Médio. Povo paquistanês, islâmico e indiano hindu, nas encostas da cordilheira do Himalaia, vivem um intenso conflito desde a independência em 1947. A região da Caxemira, de maioria muçulmana, e ficou sob o controle de um governo hinduísta por ter sido a área anexada ao território da Índia. Então a gente tem aí desde 1947, igual foi falado aqui, dessa independência que aconteceu ali na região da Índia, né? E então a partir dessa data, pessoal, a gente tem esse conflito na região da Caxemira, porque esse território, com a independência da Índia, foi anexado aos indianos, né, que tem como cultura e religião o hindu, né, diferentemente da maioria daquele povo dessa região da Caxemira, onde a maioria da população é islâmica, né, no caso deveria, vamos dizer assim, de certa forma, estar anexado ao povo paquistanês, se a gente fosse levar em questão essa questão religiosa, étnica, né, onde a maioria ali do povo é muçulmano islâmico, né, vamos dizer assim. Então, nessa questão realmente deveria estar anexado aos paquistaneses. Intensas guerras envolveram os dois países que têm armas nucleares, então é um conflito muito perigoso, né, de muita tensão, vamos dizer assim, que a gente tem que estar muito preocupado e de olho, né. O que preocupa ainda mais as lideranças globais pela complexidade que envolve o conflito na região. O processo de descolonização arbitrária desenvolvida pelas principais potências imperialistas da Europa no continente africano promoveram uma devastação, intensas guerras civis, graves tensões étnicas por reunir grupos étnicos em um mesmo território. Por exemplo, na África do Sul a gente teve aí o regime do Apartheid,
até 1991, que foi um famoso regime aí, onde a gente teve uma pequena minoria da elite branca dominando a região aí do país da África do Sul e desmerecendo a grande maioria que era negra, né? Então a gente teve esse regime de apartheid que teve com a liderança do nosso famoso Mandela, aonde ele conseguiu liderar toda essa nação e terminar, felizmente, com esse regime do apartheid, pessoal, que impôs a maioria negra, né, igual a gente acabou de comentar, por parte de uma minoria branca, restrições socioeconômicas e políticas, né? Felizmente teve esse regime aí, que a gente teve até filmes aí retratando como foi o apartheid na África do Sul. Ruanda foi o palco do intenso conflito entre os Tutsis e os Hutus, e são muitas as realidades de conflitos no continente africano. Então a gente também teve em Ruanda, que também foi retratado em filme, esse conflito entre essas duas, vamos dizer assim, tribos, né? Várias tribos foram juntadas, igual foi falado aí, povos étnicos de várias etnias diferentes, e esse conflito também em Ruanda e em vários territórios espalhados aí pelo continente africano, né? Onde essas diversidade de etnias e povos buscando ali seus espaços geográficos. Então os conflitos ali depois que a Europa deixou ali aquele período ali onde ela estava dominando quase todo o continente africano com a exploração ali, né, dessa área, a partir das independências dos países ali, trouxe essa quantidade enorme de conflitos em todo o continente africano. Na América Latina, tensões de caráter político e social provocaram intensas crises diplomáticas entre vários países. Por exemplo, a Venezuela, maior reserva de petróleo da América Latina, vivencia uma crise política e econômica de fortes impactos na região. Então a gente tem como um grande exemplo de conflito aqui na América Latina, né, a Venezuela. A gente vê muitas vezes assim, a gente tem visto aí nos jornais, né, nos telejornais aí, retratando sobre a questão na Venezuela. As tensões no território colombiano também a gente vê muito falando nos telejornais, e bolivianos envolvem principalmente a violência e a questão do narcotráfico. Então nesses dois países a gente vivencia muito conflitos por conta dessa questão do narcotráfico. Com o fim da União Soviética, o conflito entre as identidades nacionais do leste e do oeste da Europa, no final do século XX, destacou-se na busca da soberania dos países oriundos, com grande exemplo da Iugoslávia, por exemplo, aí, pessoal, que de forma gradual conquistaram sua independência, onde a gente tinha com o fim da União Soviética, ainda tivemos a Iugoslávia e ali uma junção de vários povos, etnias, religiões, onde cada um foi buscando o seu espaço geográfico e formando então ali a Bósnia, Macedônia, Croácia, Eslovênia, Sérvia e Montenegro. A desconsiderar, no entanto, principalmente a região dos Balcãs, em Guerra dos Balcãs, por exemplo, que em pós grandes perseguições por parte dos sérvios com uma ideia de limpeza étnica, que na verdade levou a um grande massacre da etnia albanesa que habitava em Kosovo. Então a gente ainda teve essa questão dessa perseguição aí de limpeza étnica nessa região dos Balcãs, né, onde habitava o pessoal do Kosovo. Infelizmente um conflito muito sangrento ali nessa região, mas que hoje já está mais pacificado. Kosovo já vem no processo de independência e felizmente é mais um povo que vem obtendo aí seu espaço geográfico. Pessoal, para vocês saberem mais aí, assistam o vídeo aqui para ajudarem vocês logo mais, onde a gente vai se encontrar novamente para falar depois das atividades, dos conteúdos que a gente acabou de falar aqui e comentar dessa semana número 2 agora do nosso PET volume 3. Desculpe aqui as falhas do professor, já nos encontramos, até daqui a pouco e tchau, tchau!